Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen e eu vim aqui trazer para vocês uma palavra vinda da parte de Deus para vocês, tá bom? Então, como consta, né, no título do vídeo, eu vim falar sobre as bênçãos de Deus. Vim compartilhar com vocês esse conhecimento, tá? O que são as bênçãos de Deus, né? A gente sabe que Deus, né, ele é misericordioso, ele é bom, ele é cheio de graça, ele derrama o seu favor sobre nós todos os dias e ele nos abençoa sempre, mesmo nas adversidades. Então as bênçãos, né, elas são presentes vindos da parte de Deus, que em sua infinita graça, misericórdia, né, em sua infinita graça, misericórdia nos concede. Só que muitos pensam que as bênçãos se resumem apenas a dinheiro, né, a carros, a patrimônios, o que não deixam de ser bênçãos, né, vindo da parte de Deus, desde que você tenha conquistado honestamente, né, esses bens materiais. Mas a bênção também pode ser entendida como a cura, o perdão, a paz, a alegria, a paciência, tá? Um momento que você passa com a sua família, um momento de paz, de alegria, um perdão vindo de uma pessoa querida, o perdão da parte de Deus, né? Porque Cristo foi entregue na cruz, crucificado pelos nossos pecados, para que houvesse a redenção, né? Para que nós fôssemos salvos. E esse é o maior presente que ele nos deu, né? O seu sacrifício lá na cruz, pelos nossos pecados. Então, o que são as bênçãos? Como receber? Como identificar essas bênçãos? Tá? Aqui a palavra de Deus diz que Deus abençoou, né, a vida de José, tornando-o governador do Egito. Para quem não sabe, José ele foi vendido como escravo, né, pessoas levaram ele para os traficantes, né? De pessoas levaram José para o Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Você imagina uma pessoa ser traída pelo próprio irmão? Foi o que aconteceu com José. Ele foi traído pelos seus irmãos, levado para o Egito, e lá, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, né, que não foram poucas, Deus cuidou dele, né? O projeto que Deus tinha para ele se realizou ali naquele lugar. Ele se tornou governador do Egito, ele se tornou provedor, ele se tornou um líder daquele lugar. Né? Então é uma forma de Deus abençoar alguém na adversidade. Como exemplo, nós temos José do Egito. Outra pessoa também que foi abençoada foi Abraão, né? Deus deu a Abraão, né, uma descendência incontável, e a promessa de ser uma bênção para todas as nações. Tá? Isso está na Bíblia, está na palavra. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis 41 a 44. Em seguida, né, e acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens daquela época, entre os poderosos daquela época. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. Mas por que José recebeu, né, essa bênção? Porque ele foi obediente à palavra de Deus, né? Ele não corrompeu, ele não transgrediu nenhuma lei, tá? Nenhuma ordem, né? Nenhum princípio de Deus. Então ele cumpriu ali, andou corretamente, né? Uma pessoa reta para com Deus. Por isso que ele foi abençoado. Tá? É claro que uma pessoa que faz o mal, que faz fofoca, que mente, né? Ela não tem como receber a bênção de Deus, porque ela está plantando, né, sementes, né, de discórdia, de guerra, tá? A própria palavra diz que pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, né? E uma árvore ruim dar frutos bons. E como nós podemos reconhecer as bênçãos de Deus? Nós passamos por momentos difíceis, né? E mesmo assim Deus não nos deixa de nos abençoar. E nós nos esquecemos também,
Nós nos esquecemos muitas vezes, né, com os nossos afazeres diários, com a nossa correria do dia a dia, nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelo dom da vida, por respirar, por nos alimentarmos. Esquecemos de agradecer a Deus pela provisão que Ele nos dá todos os dias, mesmo em meio às dificuldades. Nós somos abençoados por Deus. Outra chave, né, outra, vamos dizer assim, arma espiritual poderosa é a gratidão. É uma atitude poderosa que abre as portas para recebermos mais bênçãos de Deus. Quando somos gratos pelo que Ele nos concede, demonstramos que confiamos nele e que reconhecemos a sua soberania em nossas vidas. Então nós devemos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas, porque Ele é soberano. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O príncipe da paz, Ele é o rei. Filipenses 4, 6, 7. Vamos abrir, vamos ver o que está dizendo em Filipenses 4, 6, 7. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Então, nós devemos bater a porta do céu, falar com Deus no nosso quarto, no nosso lugar secreto, onde ninguém vai nos interromper durante a nossa conversa com Deus, e orar a Ele. Em primeiro lugar, pedir perdão pelas nossas falhas, agradecer a Ele pelo sacrifício da salvação, por Ele ter morrido lá na cruz pelos nossos pecados, agradecer a Ele pelo pão de cada dia, por acordarmos, por termos um trabalho, quem ainda não tem um emprego, pedir a Ele, agradecer a Ele por ter a oportunidade de todo dia ter saúde para buscar um trabalho, para correr atrás da provisão. Devemos agradecer a Ele em todo o tempo. Tá? Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Isso é muito complicado em tempos de adversidade. E a Bíblia fala também que se nós estivermos passando por uma provação, nós devemos nos alegrar, porque a provação produz a perseverança. Nossa fé está sendo provada naquele momento de adversidade. Então a Bíblia fala que é difícil, mas com Deus nada é impossível, Para Deus tudo é possível, tá? Ao que crê nele. Então nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com as tribulações. Somos humanos, Ficamos preocupados, ficamos nervosos, mas não podemos nos desesperar, Porque fala aqui que devemos orar a Ele e nós devemos acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que ele faz o que ele quer, o que ele deseja, conforme ele quer. Nós devemos ter em mente isso, de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Realmente não é fácil vivermos isentos de preocupações, porque somos humanos, mas a palavra de Deus nos garante aquele que tem fé, que Ele está do nosso lado, que Ele nos guarda, nos protege, que Ele nos alimenta diariamente com a sua palavra. A comunhão com Deus também é muito importante, porque é através do relacionamento íntimo com Deus que nós seremos abençoados, que nós adquiriremos a paz que excede todo o entendimento, essa paz de espírito que traz calma, alívio, refrigério aos nossos corações, vem da palavra de Deus, vem do relacionamento íntimo com Deus, através da leitura da palavra, da oração, da obediência, tá? Isso é muito importante, o relacionamento com Ele, nós devemos nos alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é o nosso pão diário, é a fonte de toda a riqueza espiritual. É a leitura da palavra, é a oração, é a obediência, é o jejum. Confiança em Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui João 15, 7, tá bom? Que vai aí dar É uma referência bíblica, que vai dar um embasamento para o que eu estou dizendo a vocês, tá? Porque todo esse conhecimento aqui é tirado da palavra de Deus. João 15, 7.
Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Então aqui tem uma condição para que nós possamos ser abençoados, para que os nossos planos deem certo, para que os nossos sonhos sejam realizados, desde que eles estejam alinhados ao plano dele, à vontade dele, desde que nós o obedeçamos, né? Diz aqui. Os meus verdadeiros discípulos, né? Discípulos são aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir de Deus e a aprender dele, né? Aprender com ele. Esses são os discípulos que seguem os mandamentos, que o obedecem. Essas pessoas trazem grande alegria para o Pai, que confiam nele, que têm fé nele. A fé é uma prova de amor a Deus. Então, a pessoa que duvida, que não tem fé, né? Ela está descumprindo uma ordenança do Pai, uma ordenança de Deus. Confiança em Deus. Precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós e que suas bênçãos virão no momento certo, tá? De acordo com a vontade dele. Mas pode acontecer também de ele negar essa bênção, porque a bênção pode não estar alinhada à vontade dele, pode estar ferindo algum princípio de Deus, né? Então nós devemos buscar conhecimento, discernimento na palavra de Deus para saber, né, o que é adequado nós pedimos, o que está alinhado ao plano dele e o que não está. E há bênçãos também, né, que não chegam até nós, né, porque são coisas que nem são ilícitas, mas que não é da vontade de Deus. Não é propósito dele nos ceder, né, nos conceder essa bênção. Mas em todo tempo, mesmo com o não de Deus, ele continua sendo Deus. E nós devemos continuar firmes na nossa fé, porque ele vai voltar e vai buscar os seus. Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 3, 5, 6. Vamos ver o que a palavra de Provérbios diz para nós aqui, tá? Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Então, nós não devemos nos apoiar na nossa capacidade, no nosso entendimento, na nossa justiça, na nossa forma de ver as coisas. Porque o que Deus tem para nós, a justiça de Deus, é muito melhor, maior do que a nossa. Tá? Os planos dele são muito maiores do que os nossos. Então, nós não temos a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio é limitada diante de Deus, diante da capacidade de Deus. Tá? Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Em todos os seus caminhos. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Mas será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que ele quer me abençoar? E você andará pelo caminho certo. Então aqui, né, a Bíblia, ela é um manual de como nós devemos viver aqui nessa terra. E Deus quer que nós vivamos da melhor maneira possível. Tá? Eu quero fazer agora uma oração para que Deus possa abençoar você, sua família, tá bom? Feche os seus olhos. Pai, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigada, Deus, que esta palavra, Pai, as pessoas possam alcançar o entendimento, Deus, e desperte nelas através desta palavra, Deus, desses versículos que foram apresentados aqui, Deus, o desejo, Pai, nas pessoas de buscarem a Tua palavra, a sede, Pai, de buscar o conhecimento, Pai, adquirido, Pai, na Tua palavra, Deus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Deus. Abençoa essas pessoas, abençoa cada um que está assistindo e também a família de cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, Pai. Abra portas de emprego, Pai, aos que precisam, Deus. Dê capacidade a essas pessoas, Pai. Capacidade, Deus, para que possam lidar com as situações, Pai. No trabalho, na família, na escola, aonde for, Deus. Abençoa esta pessoa por onde ela for, Pai. E que ela reconheça, Pai, o Senhor como Salvador da vida dela, Pai. Como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, seus sonhos e seus projetos. E lembre-se, a sua vontade deve estar alinhada à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um abraço, fique na paz.